Olá, eu sou Elandiane Barbeito Alves da Silva, aluna da Estácio no curso de Pedagogia, apresentando o PCC de Didática orientado pela professora Fabiana Chinari. A didática, ela é a arte de ensinar ou o estudo de como ensinar. Envolve métodos, conceitos, teorias, técnicas, reflexões e pensamentos que vão auxiliar o professor na forma de ensinar o seu aluno. Mas pensar a didática apenas pelo aspecto de conceito e método é muito limitado. Vamos fazer uma análise de uma charge proposta, uma situação em sala de aula e como é o comportamento do professor e o uso da didática que ele faz nessa situação. Ao fazer a análise da charge proposta, nós notamos que, apesar de haver alunos desejosos de participar e contribuir com as informações e o conhecimento sociocultural que eles já têm sobre o tema, a professora prefere ater-se ao que ela já tinha preparado. E ela prefere, naquele tradicionalismo de ensino livresco, autoritário, que os alunos permaneçam passivos e ela seja a única autoridade detentora de conteúdo naquele momento. Além disso, ela adota uma postura pouco afetiva, de criticar o linguajar cultural de seus alunos, tendo assim um afastamento dessa professora em relação aos seus alunos, demonstrando uma didática pobre e que não vai alcançar esses alunos no sentido de promover a afetividade. Essa charge nos leva a refletir que esse comportamento frio, voltado apenas para uma aula que já foi preparada, um planejamento de aula, mas sem escutar os alunos e sem entender o contexto que eles vivem, as necessidades que eles vivem, se apresentando como autoridade e eles apenas como alunos que precisam escutá-la e não serem ouvidos, nós verificamos que é um conceito de didática completamente equivocado. Nós precisamos entender que a didática ela serve para aproximar o professor dos seus alunos. É necessário entender que as metodologias e as técnicas aprendidas são no intuito de fazer o aluno perceber-se como um indivíduo capaz de colaborar, ser participativo junto ao seu professor. Pensando em aplicar a didática, entendendo que a técnica e o conteúdo é tão importante quanto fomentar no aluno o desejo de ser participativo, colaborativo e desenvolver o pensamento criativo, vamos imaginar uma aula que tenha como tema formas geométricas. Nós vamos apresentar as formas geométricas, vamos levá-las recortadas em cartolinas coloridas e apresentá-las aos alunos. Vamos dividi-los posteriormente em equipes e essas equipes vão apresentar objetos do seu cotidiano que tenham forma semelhante àquelas geométricas apresentadas. Por exemplo, o relógio é como um círculo, a televisão é como um retângulo e assim por diante. E eles vão linkar aquelas formas geométricas a objetos que eles têm no cotidiano ou que eles reconhecem no cotidiano deles. Apresentar o conteúdo de forma que eles sejam reflexivos e que eles consigam entender que aquele conteúdo teórico é sim do cotidiano e o porquê eles estão recebendo aquele conhecimento técnico. Entender que o aluno precisa reconhecer-se no ambiente educacional. É preciso que o aluno seja colaborativo, participativo. As metodologias contemporâneas e modernas incentivam que o aluno seja visto como colaborador, como capaz. O professor é orientador do ensino. Então é preciso abster-se apenas do conteúdo livresco, da metodologia livresca tradicional e adaptar-se às novas metodologias, criar técnicas e desenvolver o conteúdo de acordo com a necessidade dos alunos. Pensar a didática apenas pela forma de técnica e conteúdo e metodologia é algo
que simplifica a educação, simplifica um sentido que é macro, porque nós temos indivíduos diferentes, culturas diferentes, socioculturais diferentes, ambientes diferentes. E é importante ouvir e diagnosticar a necessidade dos alunos. Se o conteúdo apenas livresco não os alcança, é importante levar aulas que sejam expositivas, que tenham jogos, que tenham formas que consiga alcançar esses alunos. O conteúdo deve ser pensado para o aluno. O planejamento da aula e a didática utilizada não deve ser apenas para levar o conteúdo sem analisar se esse conteúdo realmente está impactando, está movendo esse aluno ao pensamento reflexivo e criativo. É importante adaptar-se às novas metodologias. As metodologias contemporâneas, modernas, adotam pensamentos em que o aluno é colaborador. O professor é apenas um orientador do conhecimento. Para aplicar a didática, é preciso aprimorar-se, entender que o mundo contemporâneo vive de diversas mudanças. A educação não é imutável. Nós precisamos sempre estar aprimorando as nossas técnicas, conhecimentos, adequando as teorias de acordo com a necessidade do aluno. Nós precisamos entender que o centro da educação é o aluno, e não o método e não a técnica. A didática efetiva, ela atende a técnicas, metodologias e conceitos para alcançar o aluno. E se você utiliza uma tendência pedagógica que não alcança o seu aluno, você precisa adaptar-se, você precisa modificar o seu conceito, você não pode ater-se apenas àquela tendência de forma que o seu aluno se sinta constrangido. Você precisa agregar a esse aluno o seu conhecimento, mas você precisa fazer este aluno entender que a dinâmica dele e a convivência, a vivência dele é importante no seu processo de educação.